Em se tratando de política no Brasil, apesar das coisas estarem acontecendo, o STF está trabalhando de maneira incansável, tem coisas a serem observadas. Exemplo, se você me pede um exemplo, eu posso te dar um que é muito sério. Quando o Tarcísio de Freitas se reúne com muita gente da direita, do centrão, da direita mais radical, inclusive com o próprio Bolsonaro, para que o Tarcísio seja apontado como concorrente com o presidente Lula em 2026, Lula concorrendo à sua reeleição e o Tarcísio tentando entrar como presidente da República. E aí tá tudo bem, tá tudo certo. É um jogo complexo de entender, mas aos poucos nós vamos entendendo. Mas voltando um pouquinho lá atrás, semana passada, em entrevista para a Folha de São Paulo, que deveria ser notificada, uma vez que ela foi usada pelo Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro dizendo que o, o PL, a direita, a centro-direita e a direita mais radical, eles precisam se unirem para indutarem o Bolsonaro. O presidente que, porventura, venha ganhar em 2026, desbancando o presidente Lula, se isso acontecer, que é muito difícil, mas é preciso ficarmos atentos, nós progressistas, eu falo como petista que sou, como progressista que sou, é para ficarmos atentos, por quê? Porque indutar alguém é legítimo, está na Constituição Federal, é um direito legítimo do Executivo. Então, quando eles falam em se unirem, se reunirem para dar indulto ao Bolsonaro, caso eles venham voltar ao poder novamente, é algo muito sério. Se isso acontecer, todos os crimes, todos os processos do Bolsonaro não serviram de nada. A tentativa de golpe de Estado, as articulações que o Bolsonaro fez, reunião com os embaixadores, a venda das empresas brasileiras que o Bolsonaro vendeu, os escândalos que ele se envolveu, todos provados de A a Z, que o Bolsonaro é uma mistura de coisa ruim que não presta. Se esse indulto vier, caso alguém da direita se torne presidente da República, não valeu de nada. É uma desmoralização do STF. E tem um ponto aqui que tem vários agravantes nesse mesmo ponto. Eles irão continuar tentando um golpe de Estado. Porque a direita, por todo mundo, o que eu vejo da direita é um querer desenfreado de quererem se perpetuar no poder. Eles não respeitam as democracias, eles não respeitam o povo, eles não respeitam a legitimidade de nenhum outro presidente, principalmente quando vem de um campo progressista, de um campo de esquerda. Então que fiquemos atentos a tudo isso. As falas do Flávio Bolsonaro foram falas graves. Entendo eu que o STF, o Alexandre de Moraes, o Dr. Paulo Gonet e outros representantes mais do STF e da população brasileira, que o STF é uma extensão do Brasil e neste momento o STF tem se tornado e continua sendo a pilastra que sustenta no Brasil a democracia, é algo para ser visto. As falas do Flávio Bolsonaro têm uma conotação golpista. E para aqueles que pensam que o golpe de 8 de janeiro não aconteceu, então não houve golpe, mas houve a tentativa. Quando há tentativa, é tão grave quanto o fato consumado. Pode perguntar para qualquer jurista, para qualquer bom advogado. Ele vai te falar a mesma coisa. Não importa se alguém tentou matar alguém ou se alguém matou alguém. A tentativa já caracteriza algo de muito grave. A tentativa te leva para a prisão. A tentativa te leva para a cadeia. E foi isso que tentaram. Estão tentando agora. Hoje, 20 de junho de 2025, estão conversando nos bastidores. O Bolsonaro, tenho falado nos meus últimos vídeos, o Bolsonaro sabe que já está condenado, tanto quanto ele sabe que está inelegível.
Essas pessoas, elas não brincam, elas se articulam, elas se unem, elas se reúnem, elas marcam reuniões na calada da noite, elas procuram meios para voltar ao poder, elas procuram a forma de continuar massacrando o povo, continuar massacrando o STF, continuar descredibilizando as instituições. E o ponto interessante dessa história é que parece mentira, mas o Bolsonaro ainda tem um grande poder de articulação. A lavagem cerebral que fizeram na população brasileira foi muito bem feita. Foi muito bem feita. E o povo brasileiro não tem culpa disso, não. Talvez a culpa de tudo isso tenha sido o próprio campo progressista, o PT, que abriu as portas e deu poder demais para quem não devia ter tanto poder. Quando a Operação Lava Jato surgiu em 2013, 2014, por aí, se tivesse aparecido alguém que tivesse sufocado, falar, não, a Operação Lava Jato ela tem que continuar, mas do modo que vocês estão trabalhando, ela vai quebrar o Brasil. Mas um foi jogando para o outro. Acharam que não ia dar em nada e nós sabemos muito bem no que deu. Brincaram com coisa séria, ou com coisa séria, com casos sérios, que são vários casos dentro do mesmo caso. E quando costuraram as emendas que chegaram lá, onde desembocou na prisão do presidente Lula, 580 dias preso político na República de Curitiba. O Lula precisava ser preso para que o Bolsonaro se tornasse presidente da República. E se não fosse Bolsonaro, teria sido outro. Porque já vinha com uma conotação golpista a partir do momento que golpearam a presidente Dilma Rousseff. Então, se o PT não se articular, se o PT não mostrar um projeto consistente e coeso para blindar o seu próprio partido, para abrir para mais conversas, para pessoas do campo progressista que querem ajudar. Ontem, o PT lá na frente vai ficar muito mais fragmentado do que já está. Hoje o presidente Lula não governa com uma base sólida. O presidente Lula está governando e governando muito bem, mas só ele sabe o quanto que ele tem que ter de jogo de cintura. O presidente Lula hoje governa com o Centrão. Querendo você ou não, o presidente Lula está governando com o Centrão. Até quem diga, e eu também acredito que sim, que o presidente Lula praticamente está nas mãos do Hugo Mota, presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. O presidente Lula tem que ter reuniões com essas pessoas quase todas as semanas para que ele possa governar. Então, se o presidente Lula não buscar uma maneira de comunicação, de se comunicar com pessoas que seja da direita também, não precisa ser da direita radical, porque os radicais eles não querem nada. Os radicais eles querem tumultuar. Os radicais, eu costumo falar que os radicais, essa malta da direita radical, é como barata, só consegue colocar gosto ruim. Eles não querem nada com nada, eles não querem ajudar, eles não querem servir ao país, eles não querem melhoria para o povo. São verdadeiros psicopatas que só pensam neles. Me perdoe, mas é isso mesmo, é assim que eu leio, é assim que eu vejo. E o presidente Lula precisa melhorar sua comunicação externa. O presidente Lula precisa falar mais, o presidente Lula precisa dialogar mais com o povo, o presidente Lula precisa se articular mais para que ele saia da mão do Centrão, que é onde ele se encontra neste momento. É triste falar isso? É. Enquanto isso, a direita radical, eles estão trabalhando nos bastidores. Eles querem colocar alguém na presidência da República para darem um salvo-conduto ao Bolsonaro. Ou seja, eles querem dar um induto ao Bolsonaro, perdão por todos os crimes que ele cometeu.
E se isso acontecer, aí sinceramente, gente, aí eu deixo de acreditar no Brasil, porque é o fim. Porque é o fim. O PT precisa se rearranjar. O PT não é porque tem a máquina na mão. Às vezes eu tenho determinadas coisas nas mãos, mas eu não sei como usar. Então o PT precisa ter um diálogo mais aberto com todos os campos, inclusive com o campo da direita reflexiva. O presidente Lula não buscou Geraldo Alckmin, que sempre foi de direita, da direita moderada, é bem verdade, para se tornar o seu vice? Por que ele não pode buscar mais pessoas com mais confiança, pessoas com confiabilidade, não pessoas que podem trair lá na frente, como Michel Temer traiu a presidente Dilma Rousseff? Porque não adianta nada o presidente Lula se reeleger em 2026 e não governar. Porque se isso acontecer, do modo que eu estou falando aqui e do modo que penso, o presidente Lula, infelizmente, irá sofrer um golpe de Estado. De novo, dentro da democracia. Eles irão fazer de tudo para que o presidente Lula não chegue até 2030 no poder, como Michel Temer fez com a presidente Dilma Rousseff. Tira um pouquinho para pensar nisso. Eu sou Heleno Culeto e você está no Brasil de plantão. O nosso canal está crescendo graças a você. Deixa o teu like, curta, compartilhe os nossos vídeos.